Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. E o vídeo de hoje eu quis gravar um pouco diferente, eu não vou dar dica de leitura, mas eu vou falar sobre um tema assim, do tema que esses livros trazem, sabe? Então eu botei o título do vídeo de hoje de como livros incômodos. Por que são livros incômodos? Porque são livros que a gente lê a história e eles despertam na gente uma sensação incômoda, uma sensação de que a gente não consegue gostar da história, a gente não consegue gostar do relato da história, e eles são incômodos. E os dois livros que eu selecionei para falar sobre esse tema são esses dois aqui, tá? O Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, tá? Que ele é um prêmio Nobel de literatura, tá? E ele tem os seus prós e contras. A gente gravou, acho que um vídeo falando sobre esse livro aqui no canal. E, assim, a redação desse livro é muito boa, tá? O Gabriel, ele escreve de uma maneira bem simples, é bem fluida a leitura do livro, porém a história não é tão legal. E o outro livro que eu escolhi para falar sobre esse assunto, que são livros incômodos, que nos despertam coisas incômodas, é esse aqui, ó. O Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, tá? Que é do Mário de Andrade, que é um clássico da literatura brasileira. Por que eu selecionei esses dois livros e por que eu coloquei o título como Livros Incômodos? O primeiro, vamos começar pelo Gabriel, né? Já que eu já comecei falando dele, porque esse livro aqui, ele narra a história de um senhor de 90 e poucos anos e tal, que ele quer se dar de presente de aniversário uma noite com uma menina virgem, tá? Então ele procura um bordel pra ter relações com essa menina, enfim, ele acaba não conseguindo ter relações. Tem uma parte nesse livro aqui que a gente nota até uma questão um pouco assim, meio doentia assim dele, dessa fixação que ele fica por essa menina, enfim. Então por que esse livro é incômodo? Por que ele nos causa essa repulsa? Porque se tu for parar pra pensar, esse livro ele tá abordando a questão do assédio, a questão da pedofilia, tá abordando vários e vários assuntos delicados, entendeu? A questão da prostituição também. Então é um livro incômodo, é uma redação, é uma leitura que tu não consegue ler e gostar da história, porque a leitura vai te fazer refletir, vai te fazer pensar sobre essas questões. Então tu não vai gostar do final da história e da trama em si, mesmo a redação sendo boa, mesmo o texto do Gabriel sendo boa. E por que eu tô falando desses dois livros e por que o título é Leituras Incômodas e qual é o meu propósito com esse vídeo, assim? Hoje eu tava pensando qual o papel da literatura, né? E muitas vezes a gente gosta de ler um livro porque o livro ele nos desperta coisas boas, ou ele nos faz refletir, pensar sobre algumas coisas na sociedade, sobre coisas sobre nós mesmos, sobre enfim, várias questões, né? Ou muitas vezes a gente se apaixona porque a gente lê uma história perfeita. Só que talvez a função da literatura seja justamente, além disso, nos causar incômodo e desconforto. Nos causar incômodo e desconforto no sentido de abordar temas delicados que muitas vezes não são tocados na sociedade, como esse livro aqui aborda. No nosso debate do clube de leitura, eu destaquei isso, eu conversei isso com as meninas, né? Porque é muito incômodo a gente ver uma questão que envolve uma menor se relacionando com um senhor de idade, da maneira como o livro passa, né? E da maneira como esse homem ele vai a bordéis, tem toda a vida dele, enfim, de certa forma tem uns ciúmes, uma coisa um pouco doentia da parte desse senhor. Só que se a gente for pensar, isso infelizmente ainda existe na nossa sociedade. E esse livro, ele foi, eu não sei ao certo a data, o ano que ele foi escrito, tá? Mas é um livro já antigo, já foi escrito há um tempo. Então, ler esse tipo de coisa, e quando o Gabriel escreveu isso, na época que ele escreveu, que faz já alguns anos, de certa forma, é tu fazer a sociedade refletir e pensar em assuntos que são tabus e assuntos que muitas vezes eles são tapados. Ou seja, eles são pouco falados. E daí o Gabriel trazer um livro deste porte, ele sendo o escritor que ele é, e refletindo sobre isso, nos faz pensar. Causa esse incômodo no leitor, mas também nos faz refletir que
agora, em pleno 2021, infelizmente ainda existam algumas dessas coisas que são muito escondidas, mas existem na nossa sociedade. Então, quando a gente lê um livro assim, que é incômodo, que causa um desconforto, também nos faz repensar sobre isso, nos faz repensar também que a nossa sociedade já tolerou e já teve esse tipo de estrutura vigente por um período gigantesco, né? O outro livro que eu trouxe, eu tava de cabeça pra baixo, por isso que eu demorei pra passar, foi o Macunaíma. Esse livro, ele é do Mário de Andrade, né? E eu me lembro até hoje que quando eu tava estudando pro vestibular, tinha um professor meu de literatura, eu tive aula com vários professores de literatura, mas eu nunca vou esquecer que ele falava que o Macunaíma era o herói sem caráter. E eu lembro que eu tive uma aula em que ele falou que é não só sobre o Macunaíma, mas deu toda aquela visão, assim, sobre a parte do modernismo, sobre os escritores, enfim, eu não vou precisar data porque eu posso dar uma informação errada, nem dizer que, eu não sei se o Mar de Andrade é do modernismo e da humanidade moderna, não sei, se vocês sabem comentem aí, pra eu também não passar informação errada pra vocês, mas eu me lembro que meu professor pegou e comentou isso, que o Macunaíma era o herói sem caráter. E por que ele faz esse tipo de comentário? Porque o Macunaíma, no livro, ele é um índio que ele faz várias coisas erradas, enfim, tem até questão de traição, enfim, coisas bem erradas e que são veladas pela sociedade, são condenadas pela sociedade. A redação dele também não é uma redação fácil de se fazer, tá? É uma redação bem complicadinha. E a gente fica com raiva, assim, sabe, de ver ele fazendo tanta coisa errada, assim, a gente meio que se indigna. Só que daí eu fiquei pensando e fiquei refletindo. Se meu professor falou que Macunaíma era o herói sem caráter, né? Por que será que ele fez esse comentário? Eu acredito que a função desse livro, a função social desse livro, e pra época que ele foi escrita, é justamente chocar a sociedade. É justamente apontar para a sociedade os problemas que a sociedade tem, só que de um jeito assim um pouco diferente, entendeu? Apontando com várias atitudes assim que não são legais, que são ruins, mas apontando e jogando mesmo assim, sabe? De um jeito que a gente não gosta, que a gente não consegue digerir. E talvez essa tenha sido a maior crítica do Mário de Andrade, que é ele ter enxergado uma sociedade, ter enxergado os problemas dessa sociedade, ter enxergado digamos, os podres dessa sociedade e ter escrito um livro totalmente ao avesso. Eu não sou formada em letras, literatura, eu tô aqui passando apenas a minha visão desses dois livros, o que eu acho, o que eu acredito com base no que eu já li, no que eu já conversei com as pessoas, com as aulas que eu já tive. Eu até sou estudante de letras, língua portuguesa, mas ainda não concluí o curso e ainda não fiz as minhas cadeiras de literatura brasileira, então tudo que eu tô comentando aqui pra vocês são reflexões que eu fiz baseadas nas leituras e nas coisas que eu li. Então, eu acho que é legal a gente pensar e refletir sobre isso, né? E por que eu tô visando e tô falando que eu não sou uma profissional da área? Porque existem pessoas que realmente são renomadas, estudam a obra, debatem sobre a obra. E aqui no canal o objetivo é realmente discutir, conversar com você sobre a obra. Então eu não quero que ninguém daqui a pouco vá me condenar ou vá ficar braba porque eu fiz esse comentário, entendeu? Eu tô fazendo um comentário com base em aulas que eu assisti, enfim, em comentários que eu li de pessoas que estudam essa temática. E eu acho que o título do vídeo foi Livros Incômodos, justamente para a gente repensar esse papel da literatura na sociedade e na nossa vida, entendeu? E o papel dos livros. Muitas vezes os livros, eles não vão abordar um tema que a gente vai amar, mas eles vão apontar um problema ou eles vão fazer uma crítica para coisas que existem na sociedade. E às vezes a gente, como leitor, isso nos incomoda e isso nos causa desconforto. Mas talvez essa também seja uma função da literatura. Nos fazer refletir, repensar sobre coisas que são ruins e existem na sociedade. Até porque, por mais que seja muito legal ler um romance, ler uma história pronta, a gente sabe que a vida em sociedade, o mundo não é só um mar de rosas, né? Então, essas foram as minhas duas leituras incômodas que eu trouxe pra vocês, tá? A título de reflexão, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo o que vocês acharam e
Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem ali pra gente no Instagram, também até dando dicas, sugestões, e até a próxima!